Boa tarde a todos. Hoje eu estou aqui na Câmara Municipal de Itaberá para a apresentação da primeira audiência pública da saúde do ano de 2020. Conforme as legislações vigentes, é uma obrigatoriedade do secretário de Saúde apresentar gastos, despesas e ações a cada 4 meses, né? Então, hoje a gente vai fazer a apresentação dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Vamos começar, então, com o primeiro slide. Esse primeiro slide é a título de informação, né, para que todos saibam que hoje, no setor da saúde, nós estamos em 215 servidores. Tem 4 afastados pelo INSS, e o quadro mostra aonde estão cada funcionário trabalhando, né? Vale acrescentar que esse material fica impresso na Secretaria de Saúde, se alguém tiver curiosidade, e se alguém ainda quiser, a gente pode estar enviando via e-mail. Arrecadação municipal de 2020. Receita própria, já arrecadamos, né? 1.202.000, as transferências do Estado, 8 milhões, da União, quase 6 milhões, totalizando 15.797.000. Transferência direta do Estado, da União, totaliza 1.323.402.000. Aplicação obrigatória em saúde, o município tem que aplicar 15%. Esse quadro mostra que o nosso município aplicou praticamente o dobro, chegamos a 29,91. Então, a gente investe muito, gasta muito em saúde, conforme esse quadro está mostrando. Essas são as despesas liquidadas. Eu não vou ler tudo, que fica muito cansativo, né? Com pessoal, com despesas e com investimentos, a gente já chegou a mais de 5 milhões. As despesas da vigilância epidemiológica, que é um setor que o recurso vem à parte, com pessoal, despesas e investimento, hoje nós já chegamos a 167 mil. Então, assim, no geral das despesas da saúde, nesses 4 meses, a gente já investiu, gastou 5.345.621,94. Esse quadro eu coloquei também a título de curiosidade, que devido ao enfrentamento do coronavírus, a municipalidade, né, foi obrigada a fazer algumas aquisições emergenciais. Eu também não vou ler tudo, mas tá, né, fica lá na secretaria para quem quiser. Por quê? Porque a gente, assim que soube do primeiro caso suspeito, a gente se mobilizou e estabeleceu algumas ações para enfrentar esse momento difícil, e foi necessário a gente fazer aquisições emergencial conforme os quadros a seguir. Esse também é compra emergencial. Esse vale acrescentar que essas compras foram para todo o setor da saúde, né, incluindo a atenção básica e o serviço hospitalar. Esse quadro são os gastos que a gente tem com o nosso hospital municipal, né? Só com médicos, nesses 4 meses, a gente já gastou quase 600 mil reais. Né? Esse quadro, ele detalha cada tipo de serviço, então é um quadro importante para quem, né, tiver curiosidade de estar vendo. Esses quadros dos serviços de cirurgia que a gente realiza. É um valor, nesse momento, baixo, porque devido à pandemia do coronavírus, a gente suspendeu as cirurgias eletivas, né? Mas, mesmo assim, somando tudo, deu mais de 227 mil reais só na parte cirúrgica e de realização de partos. Essa relação são os médicos contratados para atender na rede básica, né?
Os especialistas são psiquiatra, ortopedista, gineco-obstetra, pediatra e cardiologista. Os demais são generalistas, distribuídos nas nossas unidades de saúde. Todo esse pessoal já custou para o município mais de R$328 mil. Os prestadores de serviço são os serviços que a gente não tem no município e a gente terceiriza. Outras são farmácia, emergencial, laboratório, exames de eletro. A gente também já chegou a mais de R$270 mil. Despesas também obrigatórias da secretaria, coleta de lixo, de resíduos, nós gastamos com uma fonoaudióloga, com os testes que são obrigatórios por conta da gente estar realizando partes no município. Esse quadro são desses servidores. Já chegamos também a quase R$100 mil. E com água, energia e telefone, todo o serviço da saúde, incluindo o hospital, já gastamos quase R$71 mil nesses 4 meses. Aqui, a seguir, a gente tem as demonstrações do serviço de cada unidade. A gente está dividido em várias unidades de saúde, em um hospital municipal. Eu vou passar por unidade com o nome do respectivo responsável. A unidade de saúde da mulher e da criança, a responsável é a enfermeira Mariana. Nessa unidade atende o gineco-obstetra e a pediatra. Os dois juntos já realizaram nesse ano 2.322 consultas. E neste quadro são os procedimentos de enfermagem. Eu não vou ler todos, que também se torna cansativo, mas está bem explicado cada procedimento realizado. O ambulatório de especialidades, o nosso responsável é o enfermeiro. Lá ele conta com o clínico, com o ortopedista, com o cirurgião, com a cardiologista. Todo esse pessoal já realizou nesse ano mais de 2.600 consultas. Também temos um quadro elencando os procedimentos realizados pela equipe de enfermagem. A ESF Deolindo Wagner é o posto de saúde da Vila Bandeirantes. A nossa responsável é a enfermeira Andréia. Aqui eu vou colocar só a quantidade de atendimentos médicos para a gente pensar, quantas pessoas os nossos médicos atendem em cada unidade. No Deolindo, esse ano já passou o Dr. Sacô e a doutora Stephanie, que são contratos, vence um contrato, a gente inicia outro. Já chegaram a quase 600 atendimentos médicos. Esse quadro é da ESF Santa Inês, é o nosso postinho lá do Santa Inês, e a enfermeira responsável lá é a Michele. Lá o nosso médico é o Dr. Leonel, ele é um médico concursado do município, e nesses 4 meses ele já atendeu 1.915 pacientes. Esse quadro a seguir é da ESF Dom Silvio, a responsável lá é a enfermeira Ana Dulce. Hoje, quem está com ela de médico é o Dr. Sacô. Nesse ano ele já atendeu quase 2.000 consultas, 1.929. Esses dados são dados reais, tirados do sistema, que o município trabalha. ESF Agrovilas, quem está respondendo nesse momento é a enfermeira Fabiana Justo, por conta de que a Arielle, a enfermeira da unidade, está gestante e teve que se afastar da linha de frente da enfermagem. O Dr. Nilton também é um médico concursado do município, já atendeu nesse ano 1.313 pacientes.
Francisco Vidal da Veiga é o postinho lá da Turiba. A nossa responsável lá é a enfermeira Ivone. O médico lá é contratado também, é o Dr. Francisco. No final de março e abril ele deixou de atender, tendo em vista a pandemia, né, que a gente vem enfrentando. Por esse motivo, o número de atendimento está baixo, 817. O Hospital Municipal, que agora, né, é a prefeitura que é totalmente responsável pela nossa unidade hospitalar. A nossa responsável é a enfermeira Fabiana. Também eu acho que é importante acrescentar o número de consultas médicas, né, elevado. Nesse ano já passou de 8.000 consultas, com 280 observações e 173 internações. Esses são exames realizados também pelo hospital, raio-x, eletro, glicemia, entre outros, né? Também é um quadro só para título de curiosidade. As cirurgias realizadas esse ano, teve uma diminuição bem considerada, né? Desde março a gente não vem realizando cirurgias eletivas. Então, né, nós estamos totalizando 67 cirurgias, né, entre as pequenas e as maiores. O nosso CAPS, né, o Centro de Atenção Psicossocial, ele está em fase de acabamento da unidade, né? Então, a gente vai ter um espaço exclusivo para o atendimento dos nossos pacientes com transtornos mentais. Por enquanto, a gente está conciliando a unidade do ambulatório de especialidades e a nossa psiquiatra, a doutora Luciana Brandão. Ela já atendeu esse ano 1.209 pacientes. Aí eu fiz um quadro, né, demonstrando que o município, né, atendimento médico, já foram feitos quase 21.000 atendimentos médicos. Tirando uma média, né, de um dia pelo outro, o hospital com 68 atendimentos diários e o resto da rede com 160 atendimentos. Esse quadro é o atendimento das nossas enfermeiras e do nosso enfermeiro, né? Então, só os enfermeiros já totalizou 3.049 atendimentos entre todas as unidades do município. O nosso complexo terapêutico, ele passou por uma reforma bem significativa, né? Estamos no prédio ali onde era o postão. Hoje está integrado o CEINTER e o SEMAI. O SEMAI é um segmento da educação. E nós já estamos fazendo um trabalho em conjunto, saúde e educação. Quem está respondendo para nós hoje lá é a Ana Carla. Esse quadro mostra o atendimento dos nossos profissionais de nível superior, dos fisioterapeutas, das psicólogas e da nossa fonoaudióloga. Aqui, nesse quadro, a gente mostra a nossa demanda reprimida. Né, vale lembrar que a administração tem intenção de fazer concursos para que a gente possa, né, ter mais pessoais no quadro e diminuir essa demanda reprimida. O nosso setor de odontologia, quem responde para nós é o dentista Paulo Cardoso, o Paulinho dentista. É um quadro também com os procedimentos realizados no setor. A gente percebe que no mês de março e abril teve uma queda bem significativa, né, tendo em vista a pandemia, onde os nossos dentistas só estão atendendo as urgência e emergência. Os tratamentos eletivos estão temporariamente suspensos. A vigilância epidemiológica é um dos setores da saúde. A nossa responsável, a nossa diretora é a enfermeira Silvia.
Esse quadro a gente demonstra, né, o número de nascidos vivos e o número de óbitos de menores de 1 ano. Então, nós tivemos esse ano 82 crianças, né, que nasceram do nosso município. E tivemos, infelizmente, óbito de 2 crianças, que foi uma gestação gemelar, um dos fetos tinha um problema, onde o município batalhou para ajudar essa mãe, para tratar. Fizemos várias viagens a Itapeva, São Paulo, mas infelizmente ela não conseguiu chegar até o final da gestação, e os 2 fetos nasceram vivos e foram a óbito bem rapidinho, mas isso conta para nós como óbito menor de 1 ano. Isso fez com que a nossa estatística chegasse a 24,39, até o dia 30/4. Hoje, né, nós estamos no final de maio, devido aos outros nascidos vivos de maio, a gente já, né, graças a Deus, diminuiu esse índice. Só para lembrar, 2009 a gente fechou o índice em 23,17. Esse é o quadro de local de nascimento, né? Itapeva continua sendo a nossa referência para a realização de partos, né? A gente não tirou, a administração achou por bem manter, porque a gente realiza os partos aqui, mas numa eventual necessidade, a gente tem as portas abertas lá. Então, lá nasceram 28, em Itaberá 48, 1 em Itararé e 5 em Itaporanga, totalizando os 82 nascidos vivos. Partos, né, cesáreo e parto normal, vaginal, 41 e 41. A proposta do Ministério é sempre que a gente diminua as cesáreas, mas ainda, né, a gente não conseguiu atingir essa meta. Número de consultas de pré-natal, a gente vê que as nossas unidades, elas têm batalhado e conseguem, né, a contento. Então, a maioria das nossas gestantes passam por 7 consultas e mais. Peso do RN também, a gente está muito bem. Tivemos só 5 recém-nascidos, né, considerados com baixo peso, menos de 2,5 kg, e os demais tudo acima. Pacientes atendidos pela vigilância epidemiológica, a gente tem um paciente de hanseníase em tratamento, nenhum de tuberculose, um de sífilis, nenhum de hepatite C e 20 pacientes de HIV que são controlados mensalmente pela equipe da vigilância epidemiológica. Esses são os procedimentos, também não tem necessidade de eu ler, é mais a título de curiosidade, para deixar para quem quiser depois solicitar essas informações. Número de óbitos, né, nesse ano, até o dia 30 de abril, a gente teve 39 óbitos, né? E a faixa vermelha, que nos chama atenção, porque são os óbitos, né, de 0 a 12 meses, né, que são os óbitos infantis. A gente percebe que enquanto nasceu 82 crianças, né, nós perdemos 39. Então, né, a tendência é que a nossa população aumente um pouquinho. As notificações que a Silvia, nossa diretora, encaminha, né, pelos sistemas do Estado, já chegaram a 129 nesses quatro primeiros meses. Esse quadro e o seguinte também são das doses de vacinas administradas também, mas a título de curiosidade, eu não vou me ater a todos eles. Mas já totalizamos, né, quase 4.500 doses de vacinas aplicadas. São os testes rápidos que a vigilância realiza, né, que num teste você consegue detectar HIV, sífilis, hepatite B e C. Já fizemos 122 testes esse ano. Casos de dengue. Notificamos 4 casos, um positivo importado, o resto foram descartados,
Porém, o município se mantém em estado de alerta, para que a gente continue, né, com os casos descartados e não positivos. Coronavírus são as notificações que a Silvia já fez. São dados até o dia 30 de abril. A gente tinha 18 casos notificados. Não tinha nenhum positivo, né? Porque o positivo, como o município sabe, foi depois desta data. E eram 9 notificações e os 9 negativos. 9 casos, desculpem, até o dia 30, não 18. 9. Raiva animal, o município teve 2 casos positivos esse ano, em fevereiro e em abril. É um momento em que a gente está preocupado e trabalhando e, né, traçando algumas ações para tentar diminuir isso. Vacinação da raiva, entre gatos e cães foram feitas 323 doses. As campanhas, né, que a vigilância realizou juntamente com as unidades de saúde foram do sarampo, que foi em março, e da influenza, que iniciou em março e persiste até hoje essa campanha. Vigilância sanitária, hoje a nossa responsável é a enfermeira Andréia. Esse quadro mostra o trabalho, né, o que se recebe, o que se realiza dentro da vigilância. As coletas de água são 8 por mês, porque é o que já é pactuado com o Estado, diante da nossa quantidade de habitantes. Os imóveis visitados de combate à dengue chegaram a mais de 7.000 imóveis visitados. Aqui são os pontos estratégicos e os imóveis especiais. 112 pontos estratégicos e 29 imóveis especial. A farmácia, a nossa responsável é a Luciana, farmacêutica. Também são números para a gente pensar um pouquinho, que temos hoje 333 itens, né, disponibilizados na nossa farmácia. A maior parte deles são adquiridos pelo município. O município adquire 253 tipos de medicamentos para distribuir para a nossa população. Esse quadro também é mais como curiosidade, são os medicamentos mais consumidos pelos nossos pacientes. Aqui a gente separou pelos programas, né, quantos itens cada programa contempla. Lembrando que o estoque atual da farmácia hoje passa de R$345 mil. Aqui a gente fez um levantamento das receitas atendidas, valores, né, mensais, e eu acho que um dado importante para a gente refletir um pouquinho é a quantidade de receita que eles atendem por dia, dá quase 200 receitas, né? Então é um trabalho que vale a pena a gente, né, reconhecer e perceber o quanto que a administração investe, né, em medicamentos para o nosso povo, para os nossos pacientes. Esses medicamentos, eles ficam no estoque da farmácia, mas são distribuídos perante um critério social. Então, já chegou a quase 1.000 pacientes esse ano e somando mais de R$40 mil. Os medicamentos excepcionais, que a gente conhece por alto custo, quem responde é o nosso farmacêutico Murilo. É um trabalho muito bacana, né, que agrega muito para o município, é o Estado que fornece. Nós temos, né, numa média de 1.150 pacientes atendidos por mês. É muito importante esse trabalho. É importante lembrar que nesse momento do coronavírus, o nosso pessoal está fazendo a entrega desses medicamentos em domicílio. Onde tem PSF, são os agentes de saúde que fazem essa entrega, e onde não tem é o pessoal da farmácia de alto custo. A gente disponibiliza transporte e eles estão indo de casa a casa para evitar, né, que esse paciente tenha que vir até a farmácia.
Pensando em valores, já passou de 1.600.000, né, os medicamentos que a gente recebeu. Em Sorocaba, a dispensação desse medicamento, e o nosso pessoal vai retirar, faz a separação, né, e leva para os pacientes que são cadastrados. Atendimento social da saúde, a nossa assistente social é a Daviana. É um quadro também dos serviços que ela faz, né? É um quadro mais também para curiosidade, mas são levantamentos também bem fidedignos do que a gente realiza. Eu acho que aqui é importante a gente falar que são os empréstimos, né, que a gente tem de muleta, cadeiras de rodas, cadeiras de banho, oxigênio em domicílio. Hoje a gente tem 15 pacientes com oxigênio em domicílio, tudo custeado pelo município. Colchões para os pacientes acamados, né, com dificuldade de deambular, eles, né, são acamados e a gente ajuda no empréstimo do colchão. Atendemos também as crianças e adultos que precisam de alimentação, de suplemento alimentar, meias para as pessoas que precisam de meias de compressão devido a algum problema de circulação, e as órteses que a gente normalmente compra, né, para os pacientes que necessitam. Setor de transporte, quem cuida para nós é o Matheus e a Kelly. Também não vou ficar lendo tudo, só é muito importante a gente verificar, segunda linha, que é a cidade de Itapeva, o nosso AME, devido à suspensão do transporte coletivo, foram 17 pessoas, né? Enquanto que em março foram 462. Então, a gente teve uma diminuição muito grande em relação aos anos anteriores, nesse quadrimestre de pacientes transportados. Mesmo assim, ainda chegou a quase 4.000 pacientes. Esse é o transporte individual, aquelas pessoas que precisam ou de ambulância ou de um carro, porque não tem condição, né, de subir num transporte coletivo. Também diminuiu bastante no mês de abril, mas ainda assim chegamos a 646 pacientes transportados. Nosso hospital municipal, né, as transferências interhospitalares diminuiu também, conforme a gente pode verificar, chegou a 161 transferências nesses 4 meses. Aqui eu fiz um resumo, né, dos pacientes transportados de um dia pelo outro. A média, né, nesses 4 meses é de 59 pacientes transportados por dia. Central de vagas, quem toma conta para nós é o Matheus e a Maria do Carmo, né, que agora a Maria está afastada, mas o Matheus está dando conta do serviço. Aqui engloba planilha de ultrassom, que são exames realizados aqui no município, que também a gente diminuiu bastante, né, nos meses de março e abril. Entre gerais, ginecológicos e obstétricos, a gente chegou num total de quase 900 exames, 894. Eletrocardiograma, também a gente realiza no município, né, também diminuiu em abril. Ainda assim, nós atendemos 230 pacientes. Exames laboratoriais, teve uma diminuição muito brusca, né, conforme a gente pode verificar, de uma média de 6.000 exames mês, a gente caiu para 883 em abril. A gente só está atendendo os exames emergenciais, né, que o médico prescreve como urgente. Então, nesse ano, realizamos 19.386 exames laboratoriais custeados pelo município. Esse quadro é dos exames ofertados pelo Estado, né? Esse primeiro é do AME de Itapeva, consultas ofertadas, agendadas, e é importante perceber as ausências, né? A gente se depara com as pessoas querendo vaga,
Mas aí quando a gente, né, consegue, ainda assim, né, em 4 meses a gente teve 159 perdas, né, de pacientes que não compareceram à consulta agendada no AME de Itapeva. O AME de Sorocaba foi bem pouco, porque realmente não é a nossa referência para AME, é só algumas especialidades que Itapeva não contempla. A gente teve 7 ausências, né, de um total de 33 agendados. Conjunto hospitalar já são para tratamentos de maior complexidade, né, de um total de 76 procedimentos e consultas, teve perda de 11. O BOS é o tratamento, né, do hospital oftalmológico, são poucas vagas mesmo que o Estado disponibiliza, e a perda lá é bem pouquinho, nós só tivemos um paciente ausente. O Hospital Regional de Sorocaba, que hoje é o Adib Jatene, vem atendendo bastante pessoas, muitas pessoas, né, tem trazido para nós grande resolutividade esse hospital. A gente vem resolvendo vários problemas, então a ausência lá foi bem pequena, de 3 pacientes. Santa Casa de Itu, normalmente são exames de média e alta complexidade, que a gente encaminha para lá, teve 5 ausências. A nossa demanda reprimida, dentre todas as especialidades, chegam a mais de 2.000 pessoas. Aí a gente, nesse quadro, a gente consegue verificar, né, as especialidades que a gente mais tem necessidade. Porém, são serviços ofertados pelo Estado e a oferta é insuficiente para a nossa demanda. A gente tem na frente ali dermatologia, otorrino, ortopedia e oftalmo. Esse quadro são dos exames, que a gente tem dificuldade para conseguir vaga pelo Estado. Uma das maiores demandas que a gente tem reprimida é a endoscopia. O resto a gente, né, tem, mas dá para a gente ir controlando. Agora, a endoscopia é um número bastante expressivo. Esses quadros são até anteriores, é só para a gente demonstrar como que vem, né, sendo o nosso atendimento, nosso encaminhamento para o Hospital Amaral Carvalho de Jaú. São os nossos pacientes de oncologia. 2017, 2018, 2019 e 2020. A gente até fez um quadro por cidade que acompanha os nossos pacientes. A grande maioria é em Jaú, né? 152 pacientes, totalizando 169 que está em acompanhamento hoje. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu me coloco à disposição se tiver alguma dúvida. Eu fico à disposição para saná-las. A Silvia, diretora da VEA, está comigo. Se alguém tiver também alguma dúvida em relação a essa pandemia que a gente está enfrentando, ela, né, está aqui para me auxiliar nas respostas que, porventura, ela tem mais conhecimento que eu. Marina, durante a transmissão, teve um questionamento em relação às cirurgias, se elas vão voltar à normalidade. As cirurgias, a administração achou por bem suspender. Por quê? Porque o ambiente hospitalar é o ambiente mais propício, né, na circulação do vírus, do coronavírus. Então, a gente, em relação a voltar 100%, eu acho que ainda não é o momento. A administração precisa estudar, precisa fazer um estudo, porque a gente precisa ver o custo-benefício disso. De repente, o paciente vem para uma cirurgia, pega uma infecção e o problema fica muito maior. Porém, as cirurgias de emergência a gente vem tentando atender. A gente não está deixando os pacientes que, né, precisam de uma cirurgia mais rápida, a gente vem tentando atender. Pode procurar a Secretaria de Saúde que a gente tenta resolver.
Se não tiver mais questionamentos, eu agradeço a presença, né, de quem está nos vendo. Agradeço a Kelly, a Silvia aqui presente, o nosso prefeito está aqui, o Aguinaldo, vereador. Agradeço vocês estarem aqui nesse momento, nos apoiando, né? E me coloco ainda à disposição na nossa Secretaria de Saúde, todos os dias eu estou lá, para que, se houver algum questionamento, a gente, né, possa responder. E, né, informo novamente que essa apresentação, toda ela, fica impressa na Secretaria e a gente ainda pode disponibilizar via e-mail, via mídia, da forma que a pessoa quiser. Obrigada, Deus abençoe a todos. Marina, só fazer algumas colocações, reforçar, parabenizar o trabalho de vocês aí, dizer que a estatística, né, a audiência pública, ela tem que acontecer, e ela vem acontecendo, né, cada 4 meses aí, com a precisão, levando os dados, levando a estatística, onde nós podemos mesmo tirar um raio-x da situação, saber o que o município está investindo, o que o município está fazendo em saúde, saber o trabalho realizado, é onde você consegue ter uma visão macro, de um ângulo que possibilita você poder avaliar um trabalho. Vivemos nesse momento um momento ímpar, que jamais nenhuma dos melhores planejamentos imaginaria que nós iríamos passar por isso, né? Então a situação, ela mudou a rotina de todos nós e envolve a pasta da saúde, onde a pasta da saúde toma o enfrentamento de toda a situação, onde precisa levar solução, né? O atendimento fica nesse momento exposto, né, a fragilidades de uma contaminação, e ao mesmo tempo levar soluções. Então a Silvia está aqui, da Vigilância Epidemiológica, né? Vocês, a Kelly, a Marina, toda a secretaria, e o trabalho, ele vem sendo feito com muito afinco. Então, quando você pega a estatística ali, nós podemos perceber poucas pessoas vão analisar esses dados, mas os dados, ele mostra muito a dificuldade e a complexidade do sistema. O Aguinaldo está aqui também, o Juninho estava presente. Todo dia transferi em média 59 pacientes. Não é para um lugar só, são para lugares dispersos. Um alto custo, que chegou até agora nesses 4 primeiros meses, de 1.600.000 de recurso de alto custo, né? As casas ali das pessoas atendidas na farmácia, 200 pessoas por dia entram na farmácia pública. Por dia. O volume que aquilo dali atende é impressionante, né? Então, você levantar com toda a frota cedo, disponibilizada para o cidadão, transportar esse cidadão para os centros para cuidar da saúde, né? Você tem que fazer, interpretar o sistema complexo. Então, hoje nós passamos por um momento que precisa mesmo debruçar em cima desses dados, Aguinaldo. Você que acompanha bastante presente na vida nossa aí e tudo, nós passamos por um momento histórico de atendimentos. Sim. Né? Sim. A estrutura, a infraestrutura, tudo. Então, se você vê a saúde hoje como um todo, até nós temos que ficar preocupados com o Covid, nós temos que ficar preocupados com a rota, né, Silvia, que ele vem. Nós temos aí Sorocaba com mais de 350 casos, Itapetininga 106, Capão Bonito 26, Itapeva 30 casos, nós temos ali na cidade do município o mesmo porte que nós, que é Ribeirão Branco, 15 casos. Então a situação é muito preocupante, ela é preocupante, né? Mas a estrutura que nós temos hoje, nesse momento, nós estamos com uma estrutura que para a saúde
ela estava caminhando e continua caminhando suficiente para atender as nossas necessidades. Lógico que nós saímos um pouco aí fora, nós estamos numa turbulência jamais imaginada, né, que nós íamos passar. Mexeu com a vida de todo mundo. Mas todo o investimento que nós tivemos aí, né, ela está disponível para o cidadão, né? Nós tivemos aí todos os EPIs suficientes, nós já tínhamos isso no estoque, aparelho, muitas pessoas até mandam mensagem, pergunta para a gente, respiradores se nós temos respiradores, temos os carrinhos anestésicos que foram adquiridos, 116 mil cada um, também que funciona como respiradores. Nós temos uma estrutura ali, se precisar entubar um paciente, se precisar encaminhar um paciente, ela está ali. Nós temos os testes rápidos, o município pioneiramente comprou os 50 testes rápidos, depois recebeu, né, Silvia, 250 testes. A cada caso suspeito, a vigilância já sai com o resultado coletado, não, com a amostra coletada ali, né, e já leva para Sorocaba imediatamente, né. Até não estou falando que seja o tratamento ideal, mas até cloroquina nós temos Sim. uma reserva de cloroquina ali que pode ser usado se caso o protocolo fosse esse, né? Fica nem a critério médico. Então, a estrutura que nós temos hoje, graças a Deus, graças ao trabalho que está sendo realizado também aí, o esforço de todo mundo, a equipe, nós temos que agradecer muito a equipe, as pessoas, a Câmara. A Câmara é muito parceira e muito presente na vida do município. É um município de pequeno porte, mas está ficando com uma estrutura, graças a Deus, muito suficiente aí para atender as demandas, não levando em consideração o Covid. O Covid é uma outra situação que nós estamos passando, estamos nos preparando aí, né, se possa ou não vir uma situação mais complicada. Mas é mais ou menos por aí. O investimento foi grande, foi pesado, os resultados eles são positivos, as estatísticas nos mostram positivo, os dados ali que muitas vezes nos incomodam, né, dos óbitos ali, 39 óbitos, está mantendo a média, se num quadrimestre ele é 39, 40, a tendência é de ser 120 para baixo. Que no município nosso são 120 óbitos que vem vindo aí, que vem caindo devagarzinho, pequeno, mas vem caindo, né, de todas as idades, e vem caindo mais pesado, mais drasticamente aí na mortalidade infantil. Dos 2 óbitos, um foi Itapeva, né, está tendo a investigação do óbito, e um nosso aqui no hospital, ontem morto. E que foi tudo também visto ali, que foi oferecido todas as condições. O trabalho que está sendo feito também, junto às gestantes. Então, o município vem fazendo um trabalho árduo, vem investindo cada dinheiro com responsabilidade da economia, e uma audiência pública, ela traz aí o raio-x e a tranquilidade que nós estamos assim no caminho certo. Não tranquilidade, mas sabendo que estamos fazendo a responsabilidade nossa, né? Falar também sobre os médicos. Nós efetivamos, o município efetivou hoje, que era a maior dificuldade nossa, porque se abre concurso, nós não temos conseguir efetivar médico, nós temos que contratar por empresa, por terceirizado. Foi uma situação, um ortopedista se efetivou, um anestesista se efetivou. Vamos ter que mexer nas licitações, porque não imaginávamos que um anestesista ia se efetivar. Um clínico geral, efetivo também no quadro. Nós estamos conseguindo compor um quadro que venha atender aí as reais necessidades. E também aqui no quadro da aplicação real mesmo, de fato, que aconteceu na saúde, é obrigação nossa, por legislação, 15, que está previsto na Constituição, 15%, né? Que daria 2.369.000. E aplicações que nós tivemos real já passa da 4.725.000.
Então nós continuamos colocando quase 30% na saúde, mais do que o mínimo exigido. E essa diferença desses 4.725.000, que desses 29% que nós acompanhamos ali, é recurso próprio, até para chegar nos 15%, são recursos próprios do município, porque dos 29% seria um SUS, que teria que ter os 3 esferas governamentais investindo, o investimento do Estado e do governo estadual e o federal, ele não chega nem perto dos 6, 7%. É onde o maior problema do município brasileiro. Onde você pactua ali uma Santa Casa, ela recebe por aquela estrutura 70 mil, 60 mil, 70 mil e custa 300. Né? A verdade é essa dificuldade que enfrentamos. Mas sendo breve e passando para vocês assim, encerrando minhas falas aqui, parabenizar todo o trabalho, mas todo o trabalho de vocês aí, não só o trabalho realizado, mas também para apresentar isso aqui, tornar público, colocar nas redes sociais, né? Mostrar para a população, que a população possa apreciar isso, possa sugerir mudanças, a audiência é para isso. Não somos o dono da verdade, mas as coisas estão bem encaminhadas. Precisa corrigir alguma coisa? Lógico, sempre vai precisar. Principalmente se tratando de saúde, quando você planeja tudo. Você planeja tudo. Né? Planejamento, né, Silvia? Mas na hora que chega, que vai acontecer as coisas ali, é um Deus nos acuda, porque se trata de saúde. Né? Aí você percebe o quanto não é um setor que muitas vezes ele é caro. É mais ou menos parecido com o corpo de bombeiro. Às vezes, na maioria das vezes, nós não estamos usando, né, o corpo de bombeiro, mas quando é preciso tem que ter. E é assim que funciona. Nós temos ambulância presente de transferência, o motorista está lá, 192 para o resgate, o médico da emergência, a enfermeira se tiver que transferir, isso aí custa dinheiro, então ele não é barato. Tá? Mas resumindo tudo isso, vivemos um momento ímpar, vivemos um momento difícil, passando uma audiência pública dos 4 primeiros meses até abril, né? O que foi feito, investido, o resultado. Lógico que nós vamos ter uma queda aí nos dados referente aos primeiros 4 meses de 2019, porque o pessoal por si só se afastaram um pouco do sistema por precaução, deixou de ser transferido muitas pessoas, de ser encaminhadas muitas pessoas, né? Vai mostrar a estatística, provavelmente vai mostrar isso no final do ano, né? E tem muitas coisas que isso não gera economia, porque o sistema tem que estar de prontidão para o atendimento, tá certo? Deus abençoe a todos vocês e parabéns pelo trabalho e obrigado mais uma vez pela Câmara, transmita a todos os vereadores do Legislativo, para o presidente do Legislativo, para todos os vereadores, né? O agradecimento, a gratidão que tudo que nós passamos aqui para vocês aprovarem, nós somos prontamente atendidos e sabemos da preocupação aí. Eu acho que esse resultado, ele não tem o esforço de nenhuma pessoa, de todos. Porque isso é conjuntura mesmo, trabalhar todo mundo no mesmo sentido, as pessoas serem acessíveis ao diálogo, saberem conversar, saberem ceder, saberem discutir, é o resultado que nós estamos tendo. Deus abençoe.